Eu queria abordar agora um tema que me é perguntado por muitas pacientes que vêm para uma segunda opinião e que eu realmente acho que é importante. A dúvida delas é a seguinte: Rafael, por que existe tanta diferença de opinião sobre a ordem do sequenciamento das drogas que vão ser usadas no tratamento da doença metastática? Então eu tenho doença metastática de um determinado subtipo e o médico número 1 vai falar: tome as drogas na sequência A, B, e depois quando precisar C e depois quando precisar D. Eu vou num outro médico e esse segundo médico me fala: não, vamos começar pela D, depois vai para C se precisar e depois se precisar troca para A e depois para B. Por que acontece isso? E a resposta é a seguinte: até muito recentemente a gente utilizava drogas de maneira sequencial por tentativa e erro somente. Então, eu sei que eu tenho um leque de opções de terapias, as drogas A, B, C, D, E, F, G, e eu simplesmente escolhia usar A ou B ou C de maneira randômica. E eu levava em conta o quê? O perfil de toxicidade de cada uma dessas drogas, o que a paciente tinha tomado anteriormente, o que poderia ocorrer em termos da utilização dessa droga do ponto de vista de toxicidade cumulativa em relação ao que ela já tinha tido de toxicidade e assim por diante. E mais recentemente o que vem surgindo são esses anticorpo-droga conjugados que vêm sendo estudados comparados com várias quimioterapias e vêm se provando serem superiores a diversas quimioterapias, e isso está nos permitindo colocar uma sequência mais lógica na ordem com que nós vamos utilizar medicações, a ponto de que hoje, em se tratando de doença metastática triplo negativo, a gente dá preferência para utilizar anticorpo-droga conjugado como primeira linha ou no máximo como segunda linha, e a gente dá preferência para utilizar outras drogas quimioterápicos tradicionais, ainda levando em conta o tratamento prévio e a toxicidade prévia a essas drogas. Já para a doença receptor hormonal positivo, a gente tem a tendência de, pelo menos na primeira linha, obrigatoriamente o tratamento ser uma hormonioterapia associado ou não ao inibidor de ciclina. Se o inibidor de ciclina não tiver sido utilizado em primeira linha, deve existir necessariamente uma segunda linha hormonal associada ao inibidor de ciclina. Mas a partir daí, via de regra, a gente acaba caindo na necessidade de ou mudar para quimioterapia ou, se nós tivermos à disposição, anticorpo-droga conjugados, que se provou melhor do que quimioterapia. E quando a gente dá quimioterapia para uma paciente com doença receptor hormonal positivo, a gente tem que ver como é que foi o comportamento dessa paciente até chegar nesse ponto. Então, quanto tempo durou a hormonioterapia com inibidor de ciclina, aonde estão as metástases, que efeitos colaterais prévios ela teve e assim por diante. A gente analisa que tipo de mutações essa paciente tem e, com base nisso, a gente determina que droga que é mais adequada para esta paciente, mas eu devo dizer, existe sim alguma variação de opinião, mesmo entre grandes especialistas de câncer de mama, sobre qual o sequenciamento ideal. E é por isso que nós recomendamos que, quando se trata de um caso que não está indo bem, que já está na segunda, terceira linha, vale a pena ouvir um especialista na sua região, um especialista que se dedica ao estudo do câncer de mama. Obrigado.